Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva, trazendo aos nossos corações as vibrações de alegria, de esperança, de muita confiança. Que todos nós, nesta manhã, possamos elevar os nossos pensamentos, saindo dessa manifestação das vibrações terrenas, para perceber a grandeza do Cristo em nossa vida. Hoje convido a todos a refletir conosco, mercadores expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes, os sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meios de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Jesus expulsou do templo os mercadores. Condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada do reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Amados irmãos, que nesta manhã sublime possamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, rogando ao nosso Mestre o amparo de que tanto necessitamos. Jesus, que as vibrações amorosas pairam sobre todos nós, que estejamos neste momento envolvidos pelas vibrações dos nossos amigos espirituais, amparando os nossos pensamentos para a compreensão do Evangelho desta manhã. Que sejamos verdadeiros, Senhor, diante de tudo isso que nós temos aprendido, e que a sua paz, o seu amor, possa estar conosco, fortalecendo-nos hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, nós estamos lendo o capítulo Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. É um chamamento de Jesus para a verdade, para que possamos compreender esse sentido maior que nós todos estamos convidados a sentir a grandeza do ensinamento de Jesus em nossa vida. Que possamos, ó Mestre, sentirmos o amparo para que nós possamos compreender a força da palavra do Cristo em nossa vida e não venhamos a repetir os atos do passado. O título de hoje, Mercadores Expulsos do Templo. O templo divino é o templo do nosso coração, da nossa consciência. Quando nele está mesclado os interesses do mundo, nós o contaminamos. Assim podemos perceber que, da forma como contaminamos nossa intimidade espiritual, com os nossos interesses, nós também podemos contaminar o templo de pedra onde nós
vamos orar, achando que ali pode ser o lugar adequado para cumprir os nossos desejos doentios, nossos interesses menores, esquecendo da essência que o Evangelho vem nos convidar. É importante perceber que neste item, mercadores expulsos do templo, tem um significado atual muito grande, porque nós estamos vendo que muitos ainda vendem as coisas dentro da casa espírita, do templo que vive. E é preciso que a gente distingue o espaço de oração, o espaço de vibração. Nesse espaço, precisamos lembrar do ambiente espiritual, que ele seja o mais favorável possível, que ele tenha para todos nós o olhar da gratidão, porque ali recebemos valores, ensinamentos que não têm preço. E aqui Jesus vê que as mentes doentes, que ainda não tinham compreendido o que é o templo de Deus, o que é o reino de Deus em nós, onde se assentam as leis divinas, usurparam deste espaço para vender aquilo que eles traziam para a cidade e colocavam no templo. E quando Jesus chega em Jerusalém, e entrando no templo, ele começou a convidar a todos a não fazer aquilo. Aqui na narrativa de Mateus, de Mateus e Marcos, é uma narrativa que nos chama bastante a atenção, porque nós precisamos entender que todas as vezes que nós ficamos entristecidos com determinadas situações, nós às vezes temos atitudes que não são muito claras. Então, talvez os evangelistas tenham se expressado naquilo que eles perceberam de grandiosidade do momento, sem compreender a essência do que Jesus estava falando. Porque aqui eles dizem assim: derrubou as mesas do cambista e os bancos dos que vendiam pombos e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Pela mansuetude do Espírito do Cristo, pela sua missão na terra, pelo amor que veio nos trazer, dificilmente podemos compreender que Jesus saiu derrubando as mesas, falando palavrões e maltratando as pessoas. Acreditamos verdadeiramente que não foi esse o sentido da palavra do Cristo e nem das suas atitudes. Porque quando ele diz: minha casa será chamada casa de oração por todas as nações, em todos os lugares que tiver um ambiente de oração e conclamam a presença do Cristo, ela deve ser limpa, não deve ter outro sentido a não ser a simplicidade, para oferecer aos espíritos superiores os meios que vão utilizar de nossas vibrações para trazer-nos a mensagem cristã. Então aqui ele fala: entretanto fizestes dela um covil de ladrões. São fortes expressões, são fortes essas expressões. Mas Jesus estava dizendo que naquele lugar não era lugar de reunir
mercadores que queriam vender para se beneficiarem. E o que aconteceu? Os príncipes dos sacerdotes, quer dizer, aqueles que eram indicados pelos sacerdotes do templo para proferir com certeza as suas orações, ficaram temerosos quando eles ouviram a narrativa de Jesus, porque eles sabiam que grande parte do povo de Jerusalém tinha profunda admiração por sua doutrina. Por que será que o povo tinha admiração por sua doutrina? Porque o Cristo distribuía o amor e não a indisciplina. O Cristo escutava as dores dos seus irmãos, acalentando-os com seu coração fraterno, ensinando que deveríamos aprender a construir em nós o reino de Deus, não um templo de pedra. E nós vamos ver que quando Jesus expulsa do templo os mercadores, ele estava mostrando que nesses lugares que dizemos ser um templo, seja uma casa espírita, seja uma igreja, seja um núcleo de oração, como quisermos pensar e falar, não é lugar para mercantilizar qualquer questão. Nós temos que preservar o ambiente de nossas orações. Temos que preservar a simplicidade. E hoje nós, às vezes, temos observado que muitas casas são tão enfeitadas, chamando a atenção para as questões materiais, enquanto nós devíamos lembrar da casa, do caminho de Jerusalém, a simplicidade, mas a grandeza de tudo aquilo que lá aconteceu. Então Jesus fala que para que a gente não venda, para não contaminar os pensamentos que ali vão muitas vezes também com seus interesses e as suas ambições. Nós já falamos que ontem que Jesus nos trouxe a questão das preces que nós não poderíamos receber, pagar. Então, se eu vou num lugar, numa casa espírita, para orar, e ali tem alguém vendendo alguma coisa, e vou dizer-lhes, meus irmãos, que muitas vezes nós precisamos ter a seriedade para dizer aos nossos irmãos que dentro da casa espírita não é o local que muitas vezes as pessoas querem colocar as suas coisas para nos mostrar que ali eles estão fazendo a caridade para ajudar. A caridade ela pode ser feita, ou as vendas de qualquer coisa, em outros lugares, em outro ambiente. Mas no ambiente em que você vai ouvir o Evangelho, no ambiente em que você vai receber o passe, onde nós temos tantos atendimentos, nós não podemos contaminá-los com nada. Que as paredes estejam limpas, impregnadas das vibrações de Jesus. Que ao entrarmos, nós possamos sentir acolhidos pelos espíritos que ali estão nos aguardando. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento de grandes reflexões sobre o papel do Cristo em nossos corações, trazendo-nos o discernimento para que a pureza de coração, a pureza doutrinária,
a fidelidade ao Cristo seja melhor compreendida por todos nós. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada do reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Então, muitas vezes, nós ficamos até acanhados, porque as pessoas querem, né, vender as coisas e aproveitam que tem um movimento de pessoas, e nós precisamos refletir. No espaço onde entramos para orar, não podemos usá-lo para qualquer fins materiais, mas que a gente sinta quando você entrar na casa espírita, no templo divino, que você é recebida pela espiritualidade, pelo sorriso amigo de tantos companheiros, pelos irmãos que nos agasalham. É isto que Jesus veio nos ensinar, porque nós estamos sendo convidados a implantar o reino de Deus dentro de nós e não comprarmos o reino de Deus. Deixamos aqui essa reflexão, que é bastante interessante, para que nós possamos sentir a grandeza do amor de Jesus em nossa vida. E assim, com muita alegria em nossos corações, nós dizemos: Mestre Jesus, ampare os nossos pensamentos, sustente os nossos propósitos no bem, Senhor, para que nós possamos, cada dia mais, sermos úteis à espiritualidade amiga, que o nosso pensamento esteja alinhado aos ensinamentos do Cristo e que a verdade seja condutora de todos nós. Que sejamos simples, desinteressados, mas apenas desenvolver em nós um único sentimento, a gratidão, por tudo que temos recebido, pelas preces, aquilo que nós recebemos de vibrações, por Jesus e os espíritos amigos nos ouvirem. E aí nós vamos pensando quanto Deus tem nos abençoado. E nós nem sequer muitas vezes percebemos, Senhor. Ajude-nos, Mestre, a sermos fiéis, sinceros, simples, generosos a todos aqueles que nos procuram. Que a paz, a esperança, Senhor, seja contínua em nossa vida. Que assim seja, Mestre, ser conosco. E nesta manhã, alvissareira, em que o Evangelho amplia o nosso olhar, nós te pedimos, Jesus, que sejamos envolvidos por essas vibrações, que sejamos acobertados pelos Espíritos durante o passe, este passe de transfusão, de amor, de energias, que nos traz confiança, que muda os nossos pensamentos e que nos faz agradecer quanto benefício recebemos no anonimato de cada dia. Ó Senhor, nós pedimos pela fluidificação de nossas águas. És tu, Mestre, o médico de nossas almas. Que o medicamento seja colocado, nos dando força e vigor para prosseguirmos em nossa caminhada com seu Evangelho no nosso coração. Que a alegria e a esperança seja o motivo do nosso viver.
levando a todos os familiares, aos entes queridos que tanto amamos, as nossas vibrações de paz. Jesus, que o Senhor visite os lares, os hospitais, as penitenciárias e aqueles que se encontram perambulando em busca da luz que ainda não conseguiram compreender. Obrigado, Jesus. Que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, abrace os nossos irmãos. Que a paz augusta se faça presente no coração de todos. Que assim seja. Obrigado, Jesus.